Boa noite, começamos o Cultura Livre e é com muito prazer que a gente está aqui hoje com Bruno Álvares Vilela, ele que é formado em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso e também se dedica a sua vida à leitura. O seu pai era um matemático, então a coisa da leitura está desde a infância, ele gosta de ler muito e é apaixonado por ficção especulativa, isso aí. Boa noite, Bruno. Obrigado. Seja bem-vindo ao Cultura Livre. Boa noite, obrigado pela oportunidade, né? Eu acho que todo escritor gosta muito de falar da própria obra, né? Com certeza. Eu agradeço muito o espaço para divulgação. Muito legal, andei aqui pesquisando um pouquinho de você. Conta aí pra gente, então, como que nasce, né? Você que é formado em Direito, Direito também é uma área acadêmica que exerce muita leitura, apesar de ser totalmente diferente da leitura, da escrita literária, né? E você fala um pouquinho pra gente como é que deu-se essa vontade de escrever um livro, como é que é falar dessa ficção especulativa, que seria esse termo? Então, muitas perguntas, né, Bruno? Perfeito. Então, a leitura sempre esteve muito presente na minha vida, né? Minha mãe é matemática, né? E meu pai é advogado. E eu sempre fui muito incentivado a escrever, né? Tanto eu quanto a minha irmã. Então, os livros sempre estiveram muito presentes, né? E a gente também é de uma geração que a internet ainda era discada, né? Então, o nosso entretenimento muito foi leitura. Nós somos... Eu, principalmente, eu acho que duas leituras que marcaram muito minha adolescência foi Harry Potter e Senhor dos Anéis, né? Li trocentas vezes. Então, essa paixão sempre foi muito presente, né? E eu sempre tive a vontade de ser escritor, né? Então, eu digo que eu sempre fui escritor, eu ainda não tinha sido publicado, né? Então, agora, com a pandemia, eu consegui organizar muita coisa, né? E decidi finalmente publicar esse romance, que é um romance que se enquadra dentro da ficção especulativa, né? Que é um gênero alguns dizem que é subgênero da ficção científica, né? Outros dizem que é um gênero autônomo, mas eu também não sou acadêmico para classificar de forma tão taxativa, né? Mas ele se caracteriza principalmente pela plausibilidade, né? Então são eventos que são narrados que têm um pé na realidade, né? Futuros nem tão distantes, né? Exatamente. E, inclusive, o meu disclaimer assim, do livro, né, é dizendo, né, que é uma obra de ficção, né, sem compromisso com a realidade, mas eu me esforço para dar plausibilidade para os eventos, né, que é um futuro bem desconfortável, mas bem plausível, e que eu acredito que não ocorra, porque acredito que a humanidade é capaz de evitar e de se reinventar para a gente salvar o planeta, né? Com certeza. E, Bruno, conta um pouquinho pra gente, assim, para se dedicar à escrita do seu primeiro livro, né? Apesar de muita bagagem de leitura, estudo, foi necessário recorrer a outras ferramentas para que te dessem, na verdade, uma dimensão melhor do que seria essa escrita, de não errar, de tentar fazer da forma como você desejava. Às vezes a forma que a gente deseja não era o que fica, né, no final. Então, quais ferramentas você utilizou para poder escrever esse primeiro livro? Então, nós do direito, né, a gente tem que escrever muito, ler muito, mas é o juridiquês, né? É uma linguagem muito técnica, muito carregada, né? Eu falo que a gente faz muitas orações subordinadas com parágrafos imensos e quem é habituado, né, sabe lidar com isso e é um recurso muito importante no mundo do direito, né? Mas para escrever literatura é muito diferente. Eu tive realmente que estudar bastante, né? Aprender sobre estilo, sobre estrutura, né? Para dar ritmo ao texto, para dar densidade à história e principalmente para caracterizar os personagens, né? As características psicológicas dos personagens. Você conseguir dar voz para cada um e personalidade para cada um. Qual é o traço marcante de personalidade de cada um desses personagens? Qual é a meta de cada um? Né? E principalmente, assim, que foi um dos meus objetivos, eu espero ter alcançado, né? A força das personagens femininas que tem na história. O protagonista é um homem, né, de 32 anos, que é cuiabano, mas muitas das heroínas são mulheres e elas têm um papel muito importante na vida do Daniel, inclusive
no segundo livro, né, vou dar um spoiler, né, a gente tem muito da história da mãe dele, que ao tempo em que acontece esse primeiro volume, a mãe dele já morreu, né? E depois ele vai descobrir muito sobre o passado da mãe dele, e isso vai ter um papel muito importante na história. E eu fiz também um curso, né, eu tive que buscar cursos, né, que foi um curso que eu fiz com a Vanessa Passos. Ela foi vencedora do Prêmio Kindle de Literatura com A Filha Primitiva, e ela é PhD em Literatura pela Federal do Rio Grande do Sul. E ela tem um curso online e tem uma mentoria que ela faz também. Ela fez a leitura crítica do meu livro, fez uma revisão ortográfica. Eu também contei com uma outra professora para fazer uma revisão ortográfica também, bem focada, né? E no final, depois de mais de um ano de trabalho e revisão e muitos cortes, né, porque a gente tende a ser prolixo, né, finalmente eu cheguei num resultado que eu fiquei muito contente, fiquei muito orgulhoso. E quem leu até agora tem me dado feedbacks muito positivos. Que legal. Você é muito dedicado, né, Rodrigo? Assim, você fala, pega para você, você mergulha naquilo realmente, né? E aí o resultado não poderia ser diferente. E os estudos, eu acho que é isso, né? Assim, a gente vem de outras áreas e quer escrever literatura, é importante estudar literatura também, além de ser um leitor que goste muito de devorar as palavras, mas a gente precisa de referência, né? A gente não tem como partir da escrita para o nada, né? Então a gente tem muita referência. No seu caso, você viajou, né? Você chegou até Budapeste. Então conta pra gente como que foi capturar essas referências, pensar, né, nessa história, nesse enredo. Tinha lá, eu já sei, eu quero escrever sobre mais ou menos isso a partir dessas minhas vivências. Como é que foi isso? Então, um escritor que eu gosto muito, dois escritores que eu gosto muito, né, pelo estilo, nem tanto pelo gênero, mas pelo estilo, é o Sidney Sheldon e o Dan Brown, que praticamente o escritor te pega pela mão e te leva pelos lugares, né, pelas cidades históricas, né, e acaba fazendo muitas homenagens a cidades muito famosas, né. Sempre você vê nessas literaturas, você vê Madrid, você vê Milão, Paris, né, e o último livro do Dan Brown, ele também fala muito de Budapeste, né, e eu quis falar muito de Cuiabá e de São Paulo, né, que são cidades da minha vivência, e também de Budapeste, que foi uma cidade que eu visitei que eu achei assim extremamente rica em cultura, e é um povo muito controverso, né? Historicamente eles foram praticamente tudo que tinha para ser em termos de regime, né? Eles foram monarquia, depois eles foram comunistas, eles chegaram a aderir ao nazismo, depois voltaram para o comunismo. Então, hoje eles têm um presidente de extrema-direita, então tem várias matizes, né, a serem exploradas, e você vê isso em cada esquina da cidade, né? É uma cidade com muitos monumentos, né, com muitas referências a esse passado e esse presente, né, que acaba sendo bem... reflexo, né, Exatamente, na crise migratória da guerra da Síria, né, foi uma cidade que também foi muito afetada, né, assim como outros países ali da Europa Central e do Leste Europeu. Então, o meu livro, né, Estéreo, que se passa em 2070, ele trata principalmente da questão dos refugiados ambientais, né. Enquanto hoje a gente fala muito de refugiado de guerra, né, de vários conflitos, vários livros apontam, né, que a partir de 2050, provavelmente o mundo tenha mais de 200 milhões de refugiados ambientais. A gente já teve lá o caso, né, daquela cidade que foi inundada, né, de água, que eu me fugiu o nome agora, que as pessoas tiveram que sair, que estourou a barragem, né? Brumadinho. Brumadinho, isso que está aí. Exatamente. Então a gente já temos, né, refugiados ambientais, né? Exatamente. E tem um livro que foi um dos livros que eu li para colher referências, né? Que ele fala que é o colapso da civilização ocidental. E ele retrata por dados e projeções, né? Que assim, lógico, né? Tem muito alarmismo, mas também é um sinal de alerta para que as pessoas acordem e evitem isso a qualquer custo, né? Que ele realmente aponta, né? Que 200 milhões de pessoas é praticamente a população de um Brasil inteiro como refugiado ambiental. É uma tragédia humanitária sem precedentes, né? E a gente vê muitas consequências disso por aí, né? Então, eu imaginei, a gente cuiabano sempre sofre muito com calor nos meses de agosto e setembro, né? Como que seria o nosso futuro, né? E o que aconteceria se de repente a gente tivesse que migrar todo mundo daqui, né? Então, esse conflito ele está retratado ali no livro. Também
se passa em Budapeste, porque Budapeste acaba também sofrendo com esses efeitos. Migração, eu coloquei, né, algumas referências de migração de muita gente do Paquistão, do Oriente Médio, que acabou migrando para aquela região e gerando muitos problemas. E todos esses aspectos eu tento explorar na trama, né, mas a trama central é sobre um orgulho de ser brasileiro, um orgulho de nos preocuparmos com as nossas riquezas, né, e é sobre isso. Né, sobre sermos humanos, termos responsabilidades uns com os outros, com o meio ambiente. E a história começa num Brasil fragmentado que ao final vai se reunificar. Né, e ali tem os conflitos de cada um dos personagens, que eu espero que vocês leiam para me dar o feedback depois. Com certeza. Bruno, o seu livro está disponível no Kindle, é isso? Isso. Ele tem um custo? Se a pessoa está assistindo e quer adquirir, como que faz? Então, hoje, por enquanto, está só no Kindle Limited. E na plataforma Kindle, né, ele pode ser adquirido hoje ao custo de R$24. E quem assina o Kindle Limited, ele é de graça. Né? Você pode baixar e ler de graça. Até o segundo semestre eu espero que ele esteja nas livrarias, né? Já vai ter físico. Muita gente ainda é meio resistente ao Kindle. Eu confesso que eu sou muito fã do Kindle, né? Porque muito resistente. Eu acho fantástico porque você ouve sobre um livro, na hora você compra, você já começa a ler, né? Nossa, mas tem uns livros que estão custando assim mil e pouco que eu não estou conseguindo comprar. Tipo, eu falo, Jesus. Principalmente o livro do teatro, né? Muito caro. É muito caro. Então, de repente, se tiver o digital, provavelmente o custo não vai ficar tão alto quanto o físico. E eu acho que acaba sendo uma democratização da leitura, né? Hoje eu acho que, assim, as pessoas tendem a morar em apartamentos cada vez mais pequenos, você não tem grandes estantes para guardar muitos livros, né? Hoje eu tenho esse problema, então muita coisa a gente tem acesso porque tem o Kindle. Se eu comprasse o livro eu não teria onde guardar, né? Mas lógico, né? O livro físico tem todo um fetiche em torno do livro, o cheiro do livro, né? Então eu espero ter os meus livros na prateleira até o segundo semestre. Que legal. E conta pra gente, tem uma ilustração muito legal, né? Quem foi a pessoa que fez a capa, a editora que pensou junto com você? Quem fez essa ilustração? Você deu ideias do que você queria? Como que foi essa troca sua? Então, eu sempre quis uma capa, né, que tivesse meio essa pegada de graphic novel, né? Que eu sempre gosto muito do gênero também, né? E tem ilustrações fantásticas hoje em dia, né? E o nome dele é Pedro, ele é do Estúdio Gota, lá de São Paulo. Ele já ganhou alguns prêmios internacionais, inclusive, com ilustrações. Ele faz graphic novel, ele faz grafite, e ele desenvolveu essa capa que, na verdade, quem contratou ele foi minha esposa, né? Ela me deu de presente, contratou ele e fez um resumo da obra para ele. E ele foi muito criativo, né? Pegou referências muito legais, né? Quem puder analisar a capa, né, e dar uma olhada, no fundo tem o prédio de Cuiabá, tem o prédio da prefeitura de Cuiabá, né? Na contracapa é a igreja matriz e vários elementos ali, né, que a gente projeta de como estarão em 2070, né? E eu fiquei bem feliz com o resultado. Até estou entrando em umas discussões com a editora porque a editora falou que não sabe se vai adotar a capa para o livro físico. Porque quando a editora pega o trabalho de editoração, eles né, dão as opiniões deles e não me garantiram que vai ser essa capa. Né? Mas no digital ela vai ficar, né? Eu espero que a editora tope, né, de colocar ele no livro físico, mas vamos ver. Quem é a editora que vai trabalhar com você? Você vai trabalhar? Então, eu estou aguardando uma editora de Uberlândia que está vendo a proposta, né? E eu me inscrevi em algumas outras chamadas de editoras, né? Eu estou aguardando para ver qual que vai ser a que eu vou escolher, né? Mas até o segundo semestre, com certeza, vai estar aí nas bancas. Muito bom. E você já deu o spoiler que logo tem o volume 2, é uma continuação da história? Pretende finalizar no volume 2? Na verdade, a minha pretensão é que seja uma trilogia, né? Então, o volume 2 eu espero concluir até o final do ano. Eu até tinha proposto em algumas outras entrevistas que eu dei e que me perguntavam, eu falei que eu ia lançar em um ano. Não vai dar. Eu já comecei uma obra lá em casa, então outros compromissos profissionais me impediram, né? E não adianta ter pressa, né? Mas eu acredito que até
o meio do ano que vem eu lance o segundo volume, né? E com certeza vocês vão gostar. Eu espero que todo mundo leia. Para quem conhece Cuiabá, né? E também quem gosta desse gênero literário, né? Vai ter muitos elementos ali, né? A gente fala que são as tramas, né? Os plots que são típicos desse gênero, que quem lê gosta, né? Vê esses elementos e acaba sendo uma leitura prazerosa, né? Muito legal, Bruno. Bruno, parabéns pelo livro. A gente fica aguardando aí o segundo e o terceiro volume dessa trilogia. Que bom que tem gente escrevendo sobre Cuiabá também, né? Cuiabá fica no radar aí também. É muito importante isso, né? Representatividade, representar a nossa capital aí na literatura também. E que venham mais livros e outros, e o Cultura Livre está aqui aberto, o espaço que a gente tem mesmo para dialogar sobre arte, cultura, educação, e a gente acha importantíssimo dar voz, né, para essas pessoas que têm feito e vêm fazendo aí cultura no nosso estado. Perfeito, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, e quem puder, leia Estéreo. Eu garanto que vocês vão gostar. É uma história que tem ritmo, tem muita ação, né? É um romance de entretenimento, então vocês vão gostar com certeza. Eu também fiquei muito feliz com o resultado. Parabéns. Gente, e é isso. Leia Estéreo, está disponível no Kindle, logo nas prateleiras aí das livrarias. E sigam, né, o Bruno. É Bruno Álvares Vilela no Instagram. Então tem lá você vai ficar por dentro também dos próximos lançamentos, de quando está na livraria, lá você consegue ver tudo. E agradecer vocês que ficaram com a gente e segura aí que logo tem o segundo bloco aqui do Cultura Livre. Até mais, Bruno. Obrigado.